queria agradecer o reverendo Agreste pela palavra, que muito boa, assim, falou meu coração, e eu realmente precisava ouvir essa mensagem. Foi muito edificante, foi boa. E, meus irmãos, eu tenho que confessar que eu me sinto constrangido, eu me sinto um pouco como Isaac. Isaac é foi filho de um grande pai, o pai da fé, e pai de um grande filho, o príncipe de Israel, Jacó. Então eu estou entre o Agreste aqui no começo e o Ari que vai falar depois de mim. Então eu estou aqui meio como Isaac, né? Nesse meio, assim, me sentindo uma salsicha no meio de dois pães. De qualquer maneira, queria falar um pouco, mais uma reflexão, queria pensar junto com os irmãos. O Tiago me falou que estariam mais líderes aqui, pastores, então eu gostaria mais de trabalhar, pensar um pouco com os irmãos acerca do tema proposto. Então eu queria que os irmãos se enchessem de misericórdia, de graça, e tentassem pensar um pouco junto comigo o que esse texto tem a nos dizer, Gálatas 1:8, porque não há outro evangelho. Então, lá no capítulo 1 de Gálatas, a partir do versículo 6, a Bíblia atualizada diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Me permito ler algumas outras versões, são só 3 versículos. Mas ainda que nós mesmos, a versão corrigida, ou um anjo do céu, versículo 8, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além, chamando a atenção, além do que já recebestes, seja anátema. Uma Bíblia chamada Bíblia Mensagem, lançada pela Editora Vida, o versículo 8 diz assim: se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir: se alguém não importa a reputação ou as credenciais que não possua, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Acho que falam desse modo para manipular alguém, ou para impressionar o próprio Deus, ou para ganhar aplausos do povo. Se meu alvo fosse popularidade, eu não seria escravo de Cristo. Versículos de 8 a 10 na versão mensagem. E a última versão que eu queria ler é Almeida 21, versículo 7. Que de fato não é outro evangelho, não é um outro evangelho, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Versículo 9. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Bem, a primeira coisa eu queria contextualizar. Eu conversava com o Ari há um tempo atrás, e ele me chamava uma atenção a algo muito simples. Ele dizia: Bitum, olha o contexto. Então eu falei algum versículo, alguma coisa ali. O contexto, esse pessoal não vê o contexto, esse pessoal pega versículo solto e vai falando. E quando eu estava meditando, quando o Tiago propôs o tema, eu fiquei meditando e me vinha na cabeça
o Ari com o dedão. Olha o contexto. Tá bom, vamos ver. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, mais ou menos por volta de 48 a 53. E ele está combatendo mestres judaicos. Ele está combatendo pessoas que conhecem bem a Torá, que conhecem bem o Tanar, que conhecem bem a sua religião. São chamados de judaizantes. E eles haviam procurado predispor contra o apóstolo os gálatas convertidos. Havia um pessoal convertido na igreja da Galácia, e por isso a igreja de Gálatas, e os judaizantes tentavam perverter o evangelho, dizendo-lhes que, como gentios, eles deviam ser circuncidados. Está no capítulo 5, versículos de 2 a 6. E praticar não só ser circuncidado, como praticar o ritual da lei. Está no capítulo 4 de Gálatas, versículo 10. Para que fossem salvos. Eles propunham uma volta às práticas, aos rituais, à circuncisão, por isso chamados judaizantes. Então o apóstolo Paulo pregava, eles iam atrás. O apóstolo Paulo pregou isso, mas veja bem, abriam as escrituras do Antigo Testamento e diziam, olha, tal. Em outras palavras, eles queriam fazer do cristianismo do cristianismo uma ramificação do judaísmo, mais ou menos o que Jesus fala sobre colocar vinho novo em odres velhos. Eles tentavam colocar o Evangelho, o Novo Testamento, os ensinamentos de Cristo, dentro do arcabouço, dentro do judaísmo. Isso não seria possível. Paulo sustenta que os crentes, tanto os judeus como os gentios, desfrutam de completa salvação em Cristo, como o reverendo Agreste pregou aqui sobre a graça. São justificados, capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 a 9, adotados, capítulo 4, versículos de 4 a 7, renovados, capítulo 4, versículo 6, e herdeiros de Deus segundo a promessa do pacto com Abraão, capítulo 3, versículos de 15 a 18. Desse modo, a fé no Cristo do Calvário liberta-nos para sempre da necessidade de buscar a salvação pelas obras da lei. J. Packer tem essa frase. De qualquer maneira, esta busca é impossível, uma vez que já a lei não salva. Nem era seu propósito, capítulo 3, versículo 19. Os crentes não devem, portanto, voltar ao princípio de guardar a lei como base para a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tanto que ele diz, admira-me como vocês caíram tão depressa da graça, como vocês se desviaram tão depressa. O argumento de Paulo demonstra que todas as versões legalistas do Evangelho são corrupções desse. Qualquer versão, qualquer interpretação legalista do Evangelho é como que se a pessoa estivesse corrompendo o Evangelho. E que o gozo da liberdade cristã depende de ver que a salvação é somente pela graça, unicamente mediante Jesus Cristo, recebida exclusivamente pela fé. Esse é o contexto. Resumindo, Paulo está combatendo mestres judaicos, mestres da lei, gente intelectualizada, não é gente ignorante, não é gente simples, não é o matuto do interior de Minas Gerais. Ele está falando com gente que conhece. Não são líderes leigos, gente que comecei no Evangelho com a sua geração. Você, não, já sou quinta geração. Meu tataravô era, meu bisavô era, meu avô era, meu pai era, e eu também sou crente. Ele está falando com gente que conhece. E ele não fala de outro evangelho, mas ele fala de um evangelho diferente. Por exemplo, no versículo 7 ele diz, o qual não é outro evangelho. É que eles tomaram o Antigo Testamento, tomaram o Evangelho e foram acrescentando coisas, um pouquinho mais.
E Paulo está falando que vai acrescentando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Quando se percebe, aí virou um outro evangelho. Parte-se do evangelho, acrescenta-se um pouco mais de tempero aqui e acolá, resgata-se outro cá, e quando se vê, já não é mais evangelho, sim outro evangelho. Eles foram de alguma maneira acrescentando, se não vejamos. Olha o versículo 6. O termo usado no grego é metatiteme, ou metatiteme. O que significa isso? Em espanhol é esteis desertando. Esse verbo, esse termo, significa transferir a fidelidade. O que os gálatas estavam fazendo era uma transferência de fidelidade. Era usado quando soldados do exército que se rebelam ou desertam, ou pessoas que mudam de partido na política, na filosofia, na religião. O metatiteme, por exemplo, nosso prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ele deixou a fidelidade de um partido e criou um outro partido, nem de direita nem de esquerda, também é um outro partido. Quando ele se desliga de um partido, ele deixa a fidelidade. O que Paulo está dizendo é que os gálatas deixaram a fidelidade para com Cristo. Eles são desertores. Paulo está dizendo, vocês desertaram do exército de Cristo. William Hendricks diz, eles estão transferindo a sua lealdade daquele que em sua graça e misericórdia os havia chamado. Eles são desleais. Paulo está dizendo para ele, vocês estão desertando do exército e sendo desleais. Esse verbo está em voz ativa, no tempo presente. Significa assim, a tradução não é que tenhais sido afastados tão depressa, mas é que estejais passando tão depressa. Por que eu estou chamando a atenção? Porque isso é um processo. Não é algo que os gálatas dormiram à noite e quando acordaram eles abandonaram o evangelho da graça. Não é que eles estavam numa festa e no dia seguinte esqueceram de tudo. A voz ativa aqui no presente indica que eles estão num processo de transição. Eles estão passando de um exército para outro. Eles estão deixando a lealdade a um Senhor e indo para outro Senhor. Estão saindo da lei e indo para a graça. John Stott diz assim, Paulo diz que a deserção dos gálatas convertidos estava relacionada com a experiência e também com a teologia. Experiência e teologia dos gálatas conversos estão juntas nessa deserção. Não é só experiência, vocês vão entender onde eu quero chegar. Não é só a experiência dos gálatas que está saindo da lei da graça. Não é só essa prática. Mas a sua teologia também está indo a rodo, também está indo nesse processo. Muito bem. John Stott continua assim, ele não os acusa de desertarem do evangelho da graça com vistas a outro evangelho, mas de desertarem daquele que os chamara na graça. Eles não estão só desertando do evangelho, eles estão desertando, deixando sua lealdade ao Deus da graça, ao Senhor que os chamou na graça. Em outras palavras, teologia e experiência, fé cristã e vida cristã, andam juntas e não podem ser separadas. Afastar-se do evangelho da graça, em suma, é afastar-se do Deus da graça. Vou repetir. Afastar-se do evangelho da graça é afastar-se do Deus da graça. Eles não só estão em processo de abandono, de transferência de lealdade e sua experiência com Cristo, como também da sua teologia. Guarda isso. Eles não estão só em processo em deixar a sua experiência pessoal com Cristo, mas também a sua teologia. Em outras palavras, os gálatas estão transferindo sua lealdade ao Senhor Jesus que os chamou na graça.
Afastar-se do evangelho da graça, mais uma vez, é afastar-se do Deus da graça. É servir a um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Os Gálatas estão em processo de servir a um Deus criado à sua própria imagem e à sua própria semelhança. A imagem e semelhança de homens. Perfeitamente compreensível, palpável, entendível, racionalizado e sistematizado. Lembra a quem Paulo está dando essa mensagem, a quem ele está combatendo? Pessoas que são mestres. Eles estão deixando o Deus da graça. Eles estão pervertendo o evangelho por um outro evangelho completamente racionalizado, sistematizado, intelectualizado. Um evangelho que eles conseguem entender, lógico. Um evangelho, John Stott diz, não é só a sua experiência, é a sua teologia. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem um livro sobre Gálatas, ele diz: para Paulo, acrescentar méritos humanos ao mérito de Cristo era repugnante. Qualquer mérito aos méritos da graça, isso é repugnante. E John Stott diz uma frase que gosto muito. Ele diz: os falsos mestres, não é que eles buscam um evangelho alternativo. O que acontece na busca de um evangelho alternativo, se perverte o evangelho. John Stott diz: não é um evangelho alternativo, é um evangelho pervertido. Na cabeça de Paulo, evangelho alternativo é evangelho pervertido. Não se trata de mudar apenas forma. Na mudança da forma, mexe-se com o conteúdo. Ao repensar as talhas, repensa-se o vinho. Não sei se vocês estão entendendo. Não é só repensar experiência, é repensar conteúdo. E aí que os mestres fazem isso que fizeram. Esse tipo de evangelho pervertido, ao ser pregado, desloca em primeiro lugar a lealdade e fidelidade do cristão ao seu Senhor. Primeira coisa, um evangelho pervertido, um evangelho que esses mestres judaicos estão pregando, é uma transferência de lealdade. Em segundo lugar, Paulo diz que esse evangelho perturba a igreja, versículo 7, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam. Perturbam no grego é tarasso, sacudir, agitar. E uma tradução do verbo tarasso é estado de confusão intelectual. Vou repetir: tarasso é estado de confusão intelectual de um lado e facções e lutas de outro. Onde é usado esse verbo? Lá em Atos 15, versículo 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, Atos 15, 24. É o primeiro concílio pentecostal de Jerusalém. E eles estão ali decidindo algumas questões em relação a esses mestres. E no versículo 24, Paulo usa: este recebendo, Atos 15, 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, mestres que estavam entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado, tarasso. Perturbado com o quê? Com experiências. Com o quê? Palavras, transtornando as vossas almas. Mestres que saíram de dentro de você, estavam aí no vosso meio, eles vos têm agitado, sacudido intelectualmente, usando para isso palavras.
Os judaizantes articulavam muito bem o pensamento e as palavras em torno do Evangelho. Um algo mais sendo acrescentado ao Evangelho, além de deslocar a lealdade de Cristo, ainda perturba intelectualmente. Parece que não é um outro Evangelho que os judaizantes estão pregando, mas um Evangelho diferente. Um Evangelho que vai além um pouco, mais um pouquinho só. Não é uma mentira escandalosa, facilmente detectável, mas são contornos. Os rebeldes trabalham nos contornos. Rebelde passivo trabalha nos contornos. Eles não vão de frente não bate de frente com a lei, mas eles trabalham pelas beiradas. Eles esbarram na heresia, eles esbarram na mentira, eles contornam o que não é verdadeiro. Mas de lá eles zigue-zagueiam entre a verdade e o além da verdade do Evangelho. Muitas vezes eles não batem de frente, mas eles zigue-zagueiam, serpenteiam entre a verdade e a não verdade. Constantemente relativizam a verdade. Expõem o Evangelho, mas colocam alguma coisa a mais. Eu gosto muito de um missionário chamado Frank Dietz, da Operação Mobilização. E ele disse que o que ocorreu no Ocidente com o Evangelho é que quando tiramos a simplicidade do Evangelho e afirmamos que de alguma forma a libertação só poderá acontecer através de Cristo e mais alguma coisa, quando se torna Cristo e mais alguma coisa, logo será somente o algo mais, e Cristo será deixado de lado. Todas as vezes que se prega Cristo e algo mais, logo Cristo será esquecido e ficamos apenas com o algo mais. A simplicidade da vida cristã, do santo Evangelho, parece não mais satisfazer plenamente. Aí é uma experiência pessoal minha, é uma visão minha e pode ser questionado e a gente pode pensar um pouco. Mas parece, a sensação que dá é que para alguns mestres a palavra se torna pouca, pequena. Pregar só a Bíblia, pregar só a mensagem do Evangelho, falar da cruz, é enfadonho. Dizer que Cristo morreu, dizer que Ele ressuscitou, viver a vida plena e abundante, mas só isso? Será que não há algo mais? Será que não poderia um temperinho a mais? A sensação de que só o Evangelho é pouco e não satisfaz se torna muito latente. Mas essa história não é nova, desse pouquinho mais. Ela se repete. Se não, vejamos, abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 32. Eu amo a Bíblia nesse sentido porque, de alguma maneira, ela frustra aqueles que desejam novidades. Porque a Bíblia já falou. E isso aqui, Deus já disse, Deus já tinha dito, isso já ocorreu. Em Êxodo 32, uma passagem conhecidíssima, lá versículo 1 e 2, diz que o povo, existe uma tentação incrível do povo por esse algo a mais. Lembre-se que eles estão lá de Êxodo 14, saíram do Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho, e depois das 10 pragas e tudo aquilo que Deus fez. Deus fez coisas tremendas no meio do Egito. Mas o povo saiu, Moisés vai para o monte receber as leis, e o povo fica com Arão. Eles estão com Arão, e no versículo 1 de Êxodo 32, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2, e Arão lhes disse: tá bom, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos, vossas filhas, e trazei-los. Em outras palavras, eles olham para Moisés e dizem: Moisés está gastando muito tempo com Deus, pois esse homem não para de orar um minuto, ele só fica com Deus, que coisa chata. Nós estamos aqui já faz muito tempo, nós estamos esperando, espera, isso aqui parece um deserto, não acontece nada.
Isso aqui é muito chato, não tem nada de novidade, não tem nada além disso, é só deserto, deserto e areia, areia. Nós queremos novidade, queremos algo mais. E Arão conclama o povo, dando exatamente aquilo que o povo desejou, pediu. O que é que vocês querem? O que é que o coração de vocês pede? E sempre que eu leio essa passagem, eu fico, como um homem, que liderança é essa de Arão que consegue levantar recursos do deserto? É um baita de um empreendedor, como diz o Neto. É um baita empreendedor. E ele tem a sua liderança em meio à crise, em meio ao deserto. Ele consegue juntar recursos no meio do deserto com aquilo que o povo tem de matéria-prima do Egito. Com essa matéria-prima ele constrói os deuses. Os deuses são construídos com a matéria-prima, entre parênteses, o ouro do Egito. Aquilo que seria provisão para construir Canaã, para construir o tabernáculo, para construir a arca, etc, etc. A construção de uma terra de justiça e equidade, a construção daquilo que Deus sonhou e planejou para aquele povo. A terra da promessa é utilizada no meio do caminho para construir um falso objeto de adoração. Veja, Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que foi? O senhor está falando lá de Gálatas, é verdade. Lembra que eu falei que é um processo? O povo de Israel está nesse processo. No meio do caminho, Deus deu provisão para eles. Mas no meio do caminho, eles se levantam e dizem, nós queremos algo mais. Façam Deus. Esse homem que nos libertou não é mais Deus. Esse homem que nos libertou aí não volta, só fica orando. Isso está chato. Em Êxodo 12, versículo 35 e 36. Diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Eles estão para sair do Egito. E pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupa. 36. E o Senhor deu ao povo o quê? Graça. O Senhor deu graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Deus deu graça aos israelitas aos olhos dos egípcios. E eles pediram, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, nós precisamos... E a igreja ficou cheia, os israelitas ficaram cheios de ouro, prata, etc. O que é que eles fizeram com isso? O que é que eles fizeram com essa graça derramada? Com a graça derramada por Deus no meio da escravidão e da opressão, eles utilizaram isso para construir os seus próprios deuses, os seus próprios objetos de desejo. O que é que eles fizeram com a graça? Construam-nos bezerros de ouro. O que conseguiram pela graça no decorrer dos dias de opressão, de sofrimento, agora eles gastam esforços para construir os seus próprios bezerros. Eles trocam de lealdade. O que que eles fazem com a graça? Conquistada no meio do sofrimento, da dor, da opressão. O que... eu não gosto muito de falar de igreja brasileira porque ela é muito ampla. Mas o que a minha igreja tem feito com a graça que foi derramada junto aos primeiros missionários que chegaram em solo brasileiro? O que a minha igreja está fazendo com a graça derramada sobre Gunnar Wingren, em Daniel Berg, para falar dos pentecostais, Frida Wingren e tantos outros missionários que chegaram em solo pátrio? O que a igreja pentecostal tem feito com essa graça derramada? Aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. O ouro, a matéria-prima que foi alcançada mediante a graça de Deus, em algum momento da história eles viram como podemos fazer com isso algo além, só um pouquinho mais, só uma distração. Veja Êxodo capítulo 10, versículo 25 e 26. Êxodo capítulo 10, versículo 25 e 26.
Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daqueles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O faraó o tempo todo tenta negociar com Moisés. O tempo todo: deixa os seus filhos. Não, os nossos filhos vão. E agora Faraó está dizendo assim: então deixa o vosso rebanho aqui, deixa o vosso gado. Ele diz: não vai ficar uma unha sequer. Nós sairemos do reino das trevas e vamos para o reino do Filho do seu amor. Pensando um pouco lá nos Gálatas, que Moisés fica aqui. Nada, absolutamente nada vai ficar com vocês. Faraó, não tem negócio. Faraó, esquece esse negócio. Não, mas puxa, como você é intransigente. Você é extremamente radical. Você é extremamente radical. Moisés, não é assim que se negocia. Moisés, você não vai conseguir o alvará da igreja se você não der uma faladinha aí. Não é assim que se faz. Deixa um pezinho aqui no Egito. Deixa pelo menos uma unha no Egito. E rapidamente os israelitas esqueceram disso e negociam. Uma outra promessa era quanto à celebração. Veja Êxodo 32, versículo 5. O texto que nós estamos vendo. Diz que Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fazendo uma proclamação. Ele proclama o povo: amanhã haverá festa. De onde ele tira isso? Isso não é gratuito. Ele não tira do nada. Veja Êxodo capítulo 5, versículo 1. Estamos falando com líderes manuseiam bem a Bíblia. Arão não tira isso do nada. Veja Êxodo 5, versículo 1. Porque eu estou dizendo, como evangelho, os judaizantes não tiram do nada, eles tiram de elementos já existentes. Veja Êxodo 5, versículo 1. Quando Moisés e Arão vão falar com o faraó, eles dizem, versículo 5 de Êxodo 32. E Arão vendo Êxodo 5, 1, desculpe. Êxodo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E Arão, em Êxodo 32, propõe o que ao povo? Uma festa. Pessoal, a promessa era de festa. Então amanhã nós teremos festa. Não sei se você percebe, ele não tira a celebração do nada, a festa do nada. Ele tira da promessa, assim como a graça para tirar o ouro. O ouro é matéria-prima que iria ser construído, o tabernáculo. Deus está pensando, eles pegam aquilo e usam para outra coisa. Os Gálatas, a mesma coisa, eles pegam o evangelho da graça e tentam transformá-lo. Pensa uma coisa comigo, nós não tiramos as coisas do nada. Deixa eu dar um exemplo. Já que o reverendo Agreste falou tanto de filme, eu fiquei agora entusiasmado aqui. Eu gosto muito de filme de ficção. Por quê? Porque eu sempre fico me perguntando, eu quero saber como que esse diretor aí, o autor do filme, vai de alguma maneira mostrar o alien, o alienígena, aquele que não é humano. E eu fico sempre pensando, quando saiu o ET, Contatos Imediatos, do terceiro grau, né? Do terceiro grau e tantos outros, eu fico sempre, o Predador, eu fico, como que ele vai imaginar, nesses filmes aí, ET, como que ele vai imaginar alienígena? Veja, a matéria-prima que ele tira é sempre do humano. Por exemplo, o ET, que é o mais famoso de todos. Ele tinha mãos e dedos? Tinha. Tinha cabeça? Tinha. Tinha 2 olhos? Tinha. Tinha corpo? Tinha. Tinha perna? Tinha. De onde ele tirou isso? Do humano. Ele parte da matéria-prima que ele já tem, do mundo de símbolos e significados que ele já tem. E daí ele parte, não sai do nada. Eu queria ver um filme alienígena que fosse um risco, alguma coisa, ou alguma coisa diferente, mas ele não consegue. Não dá para pensar em alguma coisa que nós nunca pensamos antes.
De alguma maneira, Arão pega a promessa, e nós somos susceptíveis a isso, de pegarmos elementos divinos, santos, coisas de Deus, inclusive o próprio Evangelho, e com um pouquinho mais, irmos além. A festa era verdadeira, era a promessa de Deus, lá no deserto, mas não desse jeito. Eles usam novamente da promessa, da graça, para ir um pouco além. Usaram da liberdade conferida por Deus para satisfazerem seus próprios desejos. Querem a festa do seu jeito, utilizam o ouro à sua maneira, no seu tempo e no seu modo. E Deus diz: isso não me agrada. O desejo por uma autonomia, uma religião sua, com elementos da promessa, do Evangelho para os crentes. Os Gálatas começaram a ouvir os ensinamentos estranhos ao Evangelho. Paulatinamente foram abandonando sua lealdade e fidelidade ao Senhor. Aos poucos, deixaram de se submeter ao senhorio de Cristo, afastando-se da graça. Começam a perder aquilo que lhes confere identidade. Não é mais graça, são os nossos próprios esforços, nossa elucubração, nossa genialidade, nossa grande sacada. Não são poucos os pastores que têm perdido sua identidade. Acabam não sabendo mais por quê ou para que foram chamados. Com isso, a igreja, juntamente com seu líder, deixa aos poucos esvaziar a sua identidade. Provocando o esvaziamento de sentidos, a igreja se torna um local apenas. Novamente, Frank Dietz diz: a igreja não é um local para onde vamos, a igreja é o que somos. Uma crise de identidade, um processo de esvaziamento contínuo, e por que não dizer de vocação, de chamado para quê, vocacionado para quê, faz com que deixemos paulatinamente a lealdade. Nos esquecemos que somos moradas de Deus, nos esquecemos que fomos chamados para sermos santos, nos esquecemos de quem somos, e porque nos esquecemos de quem somos, nos esquecemos a razão por que estamos aqui. Consequentemente, temos muitas atividades, mas pouco mover real. Ao esquecermos quem somos, nos esquecemos a razão pela qual existimos e por que estamos aqui. Teologia e experiência devem andar juntas, vida e fé. Penso muitas vezes qual é o Evangelho, qual é o Cristo que eu estou apresentando às pessoas da minha comunidade. Como a comunidade do Reverendo Agreste, a minha também tem 13 anos. Começamos eu e minha esposa na sala de casa. E aí iniciamos. E eu fico sempre me perguntando, qual Cristo eu tenho apresentado? Qual Evangelho? Quando eu digo aos irmãos da minha igreja, para que eles preguem ou evangelizem, o que realmente, o que eu penso que eles estão fazendo, ou o que eles pensam, é cooptar membros, é encher a igreja. Qual a finalidade? Certa vez um pastor foi confrontado no seu ministério com a seguinte pergunta: meu ministério tem sido um sacrifício ou um sacrilégio? E ele explicou essa experiência dele dizendo: sacrifício é rendição ou destruição de algo a favor de uma outra coisa que seja considerada de maior valor. Algo a ver com abnegação, renúncia, desprendimento. Isso é sacrifício. Sacrilégio é o roubo de qualquer coisa que tenha sido consagrada ao serviço de Deus. E logo lhe veio à mente a pergunta: tenho roubado as coisas consagradas a Ele? Meu ministério tem sido um sacrilégio? Das coisas santas que Deus tem me conferido, do Evangelho puro que Deus tem me dado, eu tenho roubado das coisas santas? Meu ministério tem sido um sacrilégio? Meu corpo, meus bens, meu tempo, que consagrei um dia ao Senhor, continua sistematicamente sendo consagrado a Ele? É dele mesmo? E veio à sua mente Acã, veio à sua mente os filhos de Eli, e ele diz: quantas vezes nos esquecemos de que não nos pertencemos mais a nós mesmos, que fomos comprados por um preço da maravilhosa graça que nos atraiu e nos salvou. O meu ministério é um sacrifício ou um sacrilégio?
Fico pensando, e tem um texto que também me provoca muito, que é o de Juízes, capítulo 14, versículo 6. Você conhece quando fala de Sansão. O ministério de Sansão, enquanto ele estava em obediência a Deus, era um ministério que, por várias vezes, como Juízes 14, versículo 6, o espírito se apossa dele e ele despedaçou um leão. Juízes 15, versículo 4, vindo ele e vieram os filisteus, o espírito do Senhor poderosamente se apossou dele e ele destruiu os seus inimigos. Juízes 14, 19 diz: o espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele. Mas de alguma maneira Sansão vai esquecendo-se aos poucos do seu pacto, do seu voto, da sua lealdade, da sua fidelidade e principalmente da sua obediência ao Deus que o chamou. E aí ele resolveu brincar um pouco com Dalila acerca das coisas sagradas. E ele vai dizendo: se você fizer isso, Dalila, eu perco a força. A força estava na sua lealdade, no seu pacto com Deus, na sua vocação. Em Juízes 16, 20, diz que Dalila o acorda e diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. O Senhor já tinha saído, o Espírito já tinha saído e ele não se apercebeu. Eu fico sempre questionando se na pregação do Evangelho o Espírito continua. É claro, ele habita em nós, etc. Mas eu digo a vida do Espírito. Até onde esse espírito de religiosidade se aposta de mim? Até onde esse espírito de religiosidade me tira a força, de licenciosidade? O que fazer então? Dentro do texto de Gálatas, a primeira coisa que nós precisamos pensar dentro desse texto, voltando ao contexto, é resgatar a ideia de que a mensagem é maior do que aqueles que a pregou. Vou repetir: a mensagem é sempre maior do que aqueles que a pregou. Paulo é tão radical nessa questão, que no versículo de número 7, no versículo 8, ele diz, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, Paulo é tão radical que ele determina uma sentença sobre ele mesmo. Ele diz: se eu vier pregar um evangelho que não é evangelho, vocês me tenham como malditos. Ainda que eu, o apóstolo, pregue um outro evangelho, eu acrescente algo a esse, que eu seja anatematizado, que eu seja amaldiçoado. Vocês têm dimensão do que é isso? Ele tem na mensagem algo santo, sério demais. Ele diz: ainda que eu venha pregar, que eu seja maldito. Em outras palavras, nem eu nem você temos autorização para alterar, acrescentar, inventar qualquer coisa acerca da mensagem. A mensagem é maior que o mensageiro. Por quê? Porque o evangelho, a mensagem, fala acerca de Cristo, do santo, e não de Paulo, não de João, não de Pedro. Não fala sobre mim ou sobre você, ou de mim e de você. O evangelho é verdadeiro não porque Paulo, o apóstolo, ou eu ou você pregamos, mas ele é verdadeiro porque o Cristo ressurreto, quem revelou esse evangelho para Paulo. Nós não podemos perder a dimensão sobre isso. Umas semanas atrás, eu tive uma sensação que me marcou muito. Eu fui pregar sobre a cruz, e eu não me sentia digno de falar dessa mensagem. Eu comecei a pensar na dimensão novamente, fazendo uma releitura da mensagem da cruz. E eu precisei pedir a Deus, chorar, e disse: Deus, eu não me sinto digno. Eu vou dizer para esses irmãos que eu não vou pregar sobre isso. É santo demais, é muito... não dá. A coisa é muito grande. E eu me lembrei da graça. Eu disse: Senhor, eu só vou pregar por causa da tua graça mesmo. Deus, não me tire nunca essa ideia de que eu posso abrir uma Bíblia e falar, não, vamos falar aí como se falasse de qualquer outro livro, de qualquer outra mensagem.
Há uma mensagem muito santa que Paulo diz: olha, que eu seja maldito se eu alterar isso. Temos a tendência de sacralizar o mensageiro, conferindo uma autoridade apostólica quase que igual ao autor da mensagem. Agora, eu queria pensar algumas coisas com você, já caminhando para o fim. Quando a gente fala de apóstolo, na minha e na sua cabeça já vem um monte de coisa. E eu tenho percebido que os extremos são perigosos. Se o novo pentecostalismo, que é saco de pancada de todo e qualquer pregador, se certo ou errado eu não vou entrar na questão, cada um dará conta do que está falando, mas se é lá o novo pentecostalismo, há um outro extremo aqui também. Há um outro extremo, que é sacralizado o autor da mensagem. Deixa eu explicar. Se por um lado o neopentecostalismo, o novo pentecostalismo, deifica o seu apóstolo, com seus poderes mágicos de cura, milagres. Essa semana foi surpreendido, uma irmã está visitando a igreja lá algumas vezes, ela veio no final do culto, ela disse: pastor, eu vou lhe dar uma coisa, mas o senhor abre em casa, e me colocou no bolso. Eu falei: deve ser algum bilhete, alguma oferta. Quando chegou em casa, era uma toalhinha milagrosa. E ela disse, para passar não sei aonde. Eu fiquei pensando, morto de curiosidade, uma toalhinha. E eu liguei a televisão, lá um milagre, que o homem devia não sei quanto no banco. Aí ele pegou essa toalhinha, que um determinado apóstolo passou o suor, e esfregou na maçaneta da porta do banco. E no dia seguinte, quando ele foi no gerente, toda a dívida foi zerada. E quando ele dava o testemunho, o apóstolo dizia para ele: então Jesus paga a conta. Ele disse: Jesus pagou toda a conta. Aí eu fiquei olhando aquilo. Essa é a toalhinha, né? Essa toalhinha. É verdade isso, sacraliza. Mas por outro lado, o protestantismo histórico, por muitas vezes, sacraliza o intelectualismo, a tradição, ao teólogo, doutor fulano de tal, com sua percepção assustadora do momento moderno e pós-moderno. Aquele que teve a grande sacada, um gênio, frases do tipo: foi o doutor fulano de tal que falou. O doutor fulano de tal disse. Se é verdade um extremo, o outro extremo também pode estar em processo. Lembre-se, por isso que eu ressaltei o contexto. O contexto, Paulo está falando com mestres, gente que conhecia bem sua religião, gente intelectualizada, bem articulada. É verdade esse ramo aqui, mas é verdade aquele. E se é verdade o evangelho, ele tem que buscar esse equilíbrio. Ele tem que buscar isso. Uma vez discutindo, alguém disse: mas o doutor fulano de tal disse. Eu disse: mas o que a Bíblia diz? E colocam no mesmo patamar. Por isso, a mensagem é maior do que o mensageiro. Como Paulo, precisam entender de uma vez por todas que não há contradição alguma entre rogar pela intervenção sobrenatural de Deus e recorrer às suas habilidades de raciocínio, desde que o verdadeiro evangelho seja pregado no poder do Espírito Santo. Novamente, John Stott diz assim: ao ouvirmos as multifárias opiniões dos homens e mulheres da atualidade, sejam faladas, escritas, irradiadas ou televisionadas, devemos sujeitar cada uma delas a esses dois rigorosos testes. Primeiro, tal opinião é coerente com a livre graça de Deus? Segundo, tal opinião é coerente com o claro ensinamento do Novo Testamento? Caso contrário, devemos rejeitá-la, por mais augusto que seja o mestre. Mas, se for aprovada nesses testes, então vamos abraçá-la e apegar-nos a ela. Não devemos comprometê-la com os judaizantes, não devemos comprometê-la como os judaizantes, nem desertá-la como os gálatas, mas viver por ela e procurar torná-la conhecida aos outros. A mensagem é maior do que o mensageiro, seja ele em qual dos lados ele estiver. E segunda coisa, e termino: a mensagem não é só maior que o apóstolo, mas também maior que os seres celestiais
Em outras palavras, nem mesmo os anjos devem receber atenção caso alterem a mensagem. Veja o versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, não outro, mas que vá além. Ele diz, seja maldito. E no versículo 9 ele repete, seja maldito, seja amaldiçoado. Seja maldito. Por que é relevante isso? Eu acho que por causa da cultura que nós brasileiros vivemos. Uma cultura extremamente mística. Uma cultura onde anjos tomam assento no púlpito, onde anjos são vistos e banalizados, uma cultura mágica, uma cultura que vem do catolicismo ibérico, uma magia europeia, religiões indígenas, africanas, espiritismo europeu e catolicismo romanizado. Isso é um caldo de religiões, um caldo místico, sincrético, que vai desde toalhinha abençoada até sabe Deus o quê. E novamente, e aí eu quero terminar, não temos mais tempo para isso, mas novamente, me parece que nós precisamos repensar algumas coisas, porque a mentalidade, nem anjo, e quando fala anjo, nós podemos pensar nesses seres do imaginário da sociedade brasileira, onde um extremo fica vendo anjo, fica vendo não sei o quê, e nós podemos também colocar anjos, mas de outra forma. Mas de qualquer maneira, os dois lados ainda parecem permanecer no paradigma metrópole e colônia. Parece que o Evangelho, de alguma maneira, tem que nos libertar desse paradigma, que o que é bom para os Estados Unidos da América é bom para a colônia. Se é verdade que alguns vão buscar lá, do outro lado também ainda se busca na metrópole o que é bom. A teologia boa é vinda da metrópole, seja a metrópole onde for, Estados Unidos ou Europa. E aí traduzem-se os livros do doutor fulano de tal, da teologia tal, e deixamos de valorizar algumas coisas. Que o Missão na Íntegra nasceu justamente um teólogo latino-americano, que começou a repensar aqui da América Latina, e que é uma boa teologia. Eu não digo com isso que nós devamos nos esquecer dos mestres, ou rejeitar tudo que vem da metrópole, eu não estou dizendo isso, ou criticar tudo que vem da metrópole, mas até quando nós ficaremos prisioneiros da metrópole? Buscando lá o que é bom e traduzindo aqui, sem nenhum critério. Eu tenho visto coisas de lá que eu digo, mas isso não faz o menor sentido. Tem coisas boas? Tem. O que é bom é para ser propagado, divulgado, não é isso que eu estou falando. Mas até onde esse paradigma continua. Se a gente percebe de um lado o novo pentecostalismo atrás de fórmulas mágicas, buscando o sobrenatural, o místico, como resposta às intempéries da vida, caminho mais curto para obter suas necessidades, fórmula mágica, por outro, nós percebemos o lado contrário de um secularismo intelectual, onde outras ciências da religião, alardeada por seus anjos, começam a dar explicação sobre o momento atual. Eu vou repetir, eu quero que você preste atenção nisso. Se por um lado nós temos esse mundo mágico, mítico, do novo pentecostalismo, do outro, irmãos buscando nas ciências da religião legitimidade para o seu ministério, e usando de ciências que deveriam ser apenas uma ajudazinha, quando muito, fazendo o ator principal e dela tomando conta. E é interessante, Henry Nouwen diz assim, com essa secularização, esse secularismo intelectual, nesse clima de secularização, Henry Nouwen diz, líderes cristãos se sentem cada vez menos relevantes e cada vez mais marginalizados. Muitos começam a se perguntar por que deveriam permanecer no ministério. Frequentemente eles o deixam, desenvolvem uma nova aptidão e se unem aos seus contemporâneos em suas tentativas de contribuir relevantemente para um mundo melhor.
constantemente competindo, numa tentativa desesperada de legitimação ao que fazem e falam. A legitimidade, se é que eu posso usar essa palavra, para o pregador cristão, é a mensagem da cruz que o reverendo Agreste falou. É o seu chamado, a sua vocação. Um outro líder disse assim: os líderes espirituais correm o risco, eu só quero ler essa última aqui, de comparação, competindo com os colegas pastores. O risco da elitização cultural, que pelo fato de sua formação teológica não ser aceita pelo Ministério da Educação, pressiona-o a querer fazer algum tipo de curso que lhe dê o status para ser aceito na sociedade. O risco da profissionalização, fazendo com que os líderes queiram se afirmar, utilizando de títulos profissionais universitários como executivos, e também utilizando literaturas seculares para administrar a igreja. Corre também o risco de se tornar construtor de monumentos, fazendo das igrejas verdadeiros palácios. O risco da política eclesiástica faz com que as igrejas se transformem numa arena política em que os cargos, eleições e a responsabilidade de suas nomeações farão dele um homem público que poderia ter sido no mundo secular. Se é o risco, é verdade aqui do novo pentecostalismo, há um outro risco aqui. Por isso, seja qual for desses extremos, o apóstolo Paulo diz: seja amaldiçoado. Nem eu, nem anjos, nem doutores, nem ninguém podem alterar, com suas sofisticações teológicas ou com suas mágicas abstratas, podem alterar qualquer coisa no Evangelho. E aí o reverendo Agreste me poupou o trabalho, era a segunda parte sobre o que é o Evangelho. Foi dito, nós precisamos repensar isso, repensar nossas igrejas, repensar esse Evangelho, se não é outro, senão o Evangelho da graça. Deus os abençoe.